Saudações, caros telespectadores e ouvintes da Índico, sejam bem-vindos a mais uma edição que acontece aqui na sua estação de rádio, mas também acontece na TV Índico. É neste espaço em que entrevistamos várias figuras que trazem várias abordagens e o nosso convidado na edição de hoje é o recém-eleito secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, Constantino André. Vamos fazer nesta edição de hoje uma abordagem daquilo que é a pessoa de Constantino André, onde nasceu, como nasceu e, sobretudo, qual é a sua visão de governação, a sua visão de gerir esta juventude moçambicana. Vamos fazer uma abordagem daquilo que são as suas expectativas em torno desta Organização da Juventude Moçambicana. Constantino André é natural da província de Gaza, formado em Diplomacia e Relações Internacionais, pós-graduação na República Popular da China, é membro do Comitê Central da Frelimo, eleito durante a 12º Congresso do Partido Frelimo, integrando a lista de renovação de jovens. Como bem fizemos referência, é uma figura que dispensa qualquer tentativa de apresentação. Foi eleito com 91% de votos durante a 7ª Conferência Nacional da Organização da Juventude Moçambicana. Esta figura que nos propomos a debater e a falar em torno da sua visão nestes minutos a seguir. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de mais, gostava de mais uma vez agradecer pelo convite que nos foi formulado. De igual modo, saudar a todos que nos assistem e nos escutam, portanto, do Rovuma Maputo, do Zumbawind, incluindo a diáspora, dizendo bom dia, boa tarde ou boa noite, em função da hora que nos assistem ou nos escutam. E dando pontapé de partida, quem é Constantino André? Bom, Constantino André é um jovem, conforme disse antes, nascido na província de Gaza, no distrito de Chocó, em 1993, no dia 12 de agosto, dia que, portanto, é igualmente Dia Internacional da Juventude. Portanto, nasci no distrito de Chocó, tendo vivido grande parte da minha vida na província de Gaza, em muitos distritos, distrito de Chocó, Macengir, Manjacazes, Xai-Xai, portanto, em resultado de atividades laborais dos meus progenitores. Muito bem, e foi de lá onde, naturalmente, foi integrando as fileiras da Frente de Libertação de Moçambique. Fale-nos um pouco como é que está esta sua veia partidária. Bom, tive a sorte de nascer numa família muito fundada nos princípios do partido. O meu pai é um militante ferrenho do nosso glorioso partido e desde a primeira hora teve, portanto, a atenção de partilhar conosco a linha ideológica, política e partidária, portanto, do nosso glorioso partido Frelimo. Ingressei formalmente na OJM em 2011, portanto, e igualmente no partido também em 2011. Portanto, é uma jornada que já havia sido iniciada na Organização dos Continuadores de Moçambique, onde também recebia, vamos lá, uma espécie de mentoria política e interação com outros jovens da minha idade sobre a questão patriótica e a questão nacionalista e a questão político-partidária. Portanto, tive a oportunidade também de receber esse legado transmitido pela minha mãe. Ela também, em alguns órgãos, foi secretária da OMM e é uma veia que data, se calhar, dos nossos antepassados, porque acredito que meu pai também foi socializado numa família da Frelimo. Sou neto de uma das senhoras que foi mártir do massacre de Umuine. A minha avó foi massacrada, portanto, em Umuine. Era membro da Assembleia Nacional nos tempos e era militante e membro ferrenho do nosso partido. Estavam reunidos em Umuine, em atividades político-partidárias, e ela teve, portanto, o infortúnio de conhecer a morte em resultado da sua militância política. Portanto, desde lá até cá, acredito que é um legado que ficou um legado histórico, em que foi se transmitindo de geração em geração. E basicamente é isso. É aí onde eu conheço a veia partidária, mas também conheci
grandes camaradas, ou muitos amigos e camaradas, onde acabei consolidando a veia política, consolidando a veia associativa e conheci-me com muita gente e cresci bastante fruto dessa interação e conhecimento mútuo com diferentes setores e jovens de diferentes segmentos. Muito bem. Como é que podemos descrever o seu percurso académico, mas sobretudo nestes últimos tempos, diplomacia em relações internacionais e pós-graduação na República Popular da China? Bom, eu concorri para o Instituto Superior de Relações Internacionais, atualmente a Universidade João Cristiano, movido por uma paixão de servir a diplomacia nacional e construir pontes. Portanto, foi uma das razões que culminou com a minha escolha desse curso. Na mesma ocasião, havia admitido também na Universidade Eduardo Mondlane, porém, acabei optando por fazer Relações Internacionais. Depois do curso, decidi abraçar uma nova etapa, um novo desafio e fui, portanto, agraciado por uma bolsa de estudos para a República Popular da China, onde cursei Ciência de Gestão Pública, com muito enfoque para, portanto, uma coisa que chamamos de Management of Information Systems, que é a gestão de sistemas informáticos. E, no regresso, adquiri mais uma pós-graduação em Ética de Negócios pela Universidade Stellenbosch, em parceria com o Instituto de Ética da África do Sul, e trabalhei também muito nessa questão das formações e partilha, portanto, de algumas notas com entidades coletivas, falo de empresas, falo de associações, falo de fundações e até atividades, aliás, entidades individuais, como é o caso de estudantes, pessoas no geral. Olhando muito concretamente para a questão partidária, podemos assumir o 12º Congresso como um dos marcos relevantes na sua entrada para esta vida política? Sim, porque foi um momento de muita honra para mim como jovem integrar a lista dos membros do Comitê Central pela renovação. No entanto, como disse, eu já vinha do partido desde 2011. No ano de 2015, eu integrei a lista dos membros do Conselho. Na altura era o Comitê Provincial da OJM de Gaza. Curiosamente, no mesmo ano havia sido eleito também na cidade de Maputo. Acabei ficando em 2 órgãos, tendo optado, portanto, em ficar na província de Gaza. Havia sido também no mesmo ano suplente do Comitê Central da OJM e no ano, portanto, de 2022 entrei efetivamente para membro do Conselho Nacional da OJM, tendo culminado com a eleição a presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, que é o órgão de disciplina, órgão de controle, portanto, do cumprimento das diretivas, do quadro normativo institucional e também da questão do cumprimento das decisões na organização. Igualmente, a questão do controle da conduta e elaboração de processos sancionatórios e de aconselhamento. Mas antes disso, permita que diga que tive também algumas passagens por outros sítios que mereceram destaque, que eu acredito que são marcos fundamentais, se calhar para o resultado final que temos hoje. Em 2013, eu fui nomeado chefe de Departamento de Desenvolvimento Institucional do Conselho Nacional da Juventude, onde trabalhei com 2 presidentes, o presidente Osvaldo Petersburgo e o Manuel Formiga, onde trabalhei como chefe de Departamento de Comunicação e Imagem. E, portanto, no mesmo ano, depois da fundação da União Nacional de Estudantes de Moçambique, integrei os órgãos sociais como primeiro vice-presidente. Portanto, foi uma das experiências que também foi marcante nesse processo de construção do Constantino que se vê hoje, porque constituí-me como um membro de um movimento associativo estudantil muito forte na altura e que produziu muitos quadros, produziu muitos jovens que hoje estão segregados em diferentes áreas de contribuição na sociedade. E também eu fui vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, eleito em 2020. Portanto, foram diferentes marcos que acabaram se registrando, mas, sem dúvida nenhuma, integrar o Comitê Central da Frelimo foi um dos momentos mais altos
dessa jornada, em que de forma muito humilde agradeci a honra de integrar aquela plataforma que é o Comitê Central, onde tinha a responsabilidade também com outros jovens de partilharmos e advocarmos pela agenda da nossa juventude, do Partido do Reforma Maputo de Zomba-Windi. Muito bem. Esta trajetória política e académica, até certo ponto, pode ter ditado 91% dos votos que garantiram a eleição de Constantino André. Bom, sem querer corrigir, acredito que foram 93,61%. Muito além do que já tínhamos dito. Mas brincadeira. Diria que no partido há uma coisa que devemos sempre valorizar ou supervalorizar, que é a decisão dos órgãos. Não quero acreditar que o Constantino tenha melhores qualidades que outros camaradas ou tenha condições que ultrapassem outros camaradas, mas quero acreditar que no momento atual ou naquela circunstância os camaradas decidiram dar um voto de confiança ao camarada Constantino para servir, da mesma forma que dariam a outros camaradas. Temos na organização camaradas que nem de longe nem de perto posso afirmar categoricamente que têm e ultrapassam até as qualidades académicas, jornada de associativismo do camarada Constantino, mas, portanto, o partido decidiu, ou a OJTM, em sede da 7ª Conferência Nacional, decidiu dar a responsabilidade de servir ao camarada Constantino, não pelas qualidades ou pela estrada associativa ou pela contribuição que já teve, porque há muitos outros camaradas muito dotados de experiência, muito dotados de maturidade, muito dotados de capacidade, muito dotados de títulos acadêmicos. Temos a sorte no órgão, por exemplo, de ter o primeiro o primeiro doutorado em Direito por uma universidade italiana, uma universidade de Bolonha. É um jovem nosso partido. Então, se fosse pelas qualificações académicas, se calhar o parâmetro seria esse. Temos outros membros que estão na organização de 2005, 2006, 2010, mas quero acreditar que a sorte e a confiança dos camaradas ventilaram para o lado do camarada Constantino e queremos mais uma vez agradecer o voto de confiança e continuar a reiterar o nosso compromisso de honrar o voto com muito trabalho. E nesta perspectiva de honrar o voto, o que é que se pode dizer durante o período da campanha que antecedeu a eleição? Bom, a primeira coisa é que a OJTM tem órgãos e os órgãos eleitos, como é o caso do secretário e do seu secretariado, do secretário-geral e do seu secretariado e do presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, eles têm um instrumento orientador que é o programa da OJTM, que é aprovado em colégio. Portanto, uma das primeiras coisas que os camaradas devem fazer é honrar primeiro e cumprir resolutamente com os desígnios e ditames desses instrumentos de programação quinquenal. Depois disso, exige dos camaradas muita seriedade, compromisso e responsabilidade para que encarem o trabalho da Frelimo com muito respeito, porque é uma honra servir o partido e também dediquem as suas energias para que, de forma muito proativa e criativa, consigam traduzir a visão do nosso camarada presidente Daniel Francisco Chapo e do nosso partido em ações concretas. E essas ações concretas também são submetidas à apreciação do Conselho Nacional, que é um órgão colegial também, e são transformadas em plano anual, que é um comando e é uma orientação para o secretariado, para o Conselho de Jurisdição cumprirem durante um certo período. Portanto, em jeito de promessas, quero te afiançar que não fizemos muitas promessas porque já temos a linha de comando, a linha de orientação. Agora, a diferença, qual é que seria, ou o diferencial que nós sempre trouxemos, foi de trazer a mensagem de que iríamos trabalhar e trabalhar juntos, valorizando a nossa união, valorizando a coesão interna, valorizando a aglutinação das ideias, valorizando também o espírito inclusivo de outros jovens que não são só da Frelimo, porque nós somos a Organização da Juventude Moçambicana e, como braço juvenil do partido que está no governo do dia, temos a responsabilidade primária de liderar a juventude como um todo. Portanto, não avançamos muito com promessas específicas,
No entanto, asseguramos a todos os jovens que iremos trabalhar e lutar por eles. E é o que vamos fazer, e é o que estamos a fazer. Lutar para todos os jovens, sem distinção, independentemente da sua cor político-partidária, porque a nossa responsabilidade enquanto braço juvenil do partido transcende as fronteiras do nosso partido e se situa na dimensão nacional e de toda a juventude do Rovuma, Maputo e do Zumba ao Índico. Portanto, é importante nós também assegurarmos aos jovens que o nosso mandato e o nosso compromisso é de servir à agenda da juventude, é de advocar para que os jovens desenvolvam e cresçam nos seus mais variados setores. E é isso que efetivamente fomos dizendo, que nós estávamos aqui em prontidão para servir os nossos jovens, sem distinção de qualquer coisa que possa constituir diferença entre os jovens. Muito bem. E é mesmo a propósito do programa da OJM, quais são as linhas mestres para que possam ser cumpridas estas promessas e, muito particularmente, aquilo que será a linha orientadora da OJM? Bom, em termos práticos, nós transformamos o programa ou construímos o programa tendo em conta os maiores desafios que os jovens enfrentam. E nós, como dizia, como OJM, temos a responsabilidade de liderar o processo de transformação do país e de trazer um debate muito aprofundado sobre os desafios e a proposta das soluções. Portanto, o nosso programa prevê, primeiro, a questão da capacitação dos jovens, prevê a questão da formação dos jovens, prevê a questão da habitação juvenil, prevê a questão da empregabilidade juvenil, prevê a questão da saúde sexual e reprodutiva, prevê as nossas estratégias de inserção na sociedade como agentes de formação ideológica dos próprios jovens, prevê ações, portanto, de promoção do patriotismo, prevê ações transversais que, portanto, marcam a grelha das preocupações da juventude no seu todo. Portanto, o nosso programa não está desajustado da realidade da juventude moçambicana, está muito e intrinsecamente ligado à questão dos desafios que os jovens enfrentam, visando também trazer propostas de soluções. Só para lhe dar um exemplo. Em relação à formação dos jovens, de acordo com o nosso programa, temos a responsabilidade de angariar oportunidades de formação para os nossos jovens. Já estamos a fazer. Temos também a responsabilidade de formar os nossos jovens. Permita que faça destaque. Ao longo desta semana, nós lançamos algo que chamamos de Comunidade de Formação da OJM. Temos hoje inscritos 5.000 jovens. Um programa que está em todas as redes sociais, era de livre e fácil acesso para todos. Tivemos 5.000, mas há muito mais jovens interessados em se juntarem a esses cursos da Comunidade de Formação da OJM. Vamos dar cursos para formar os jovens para se prepararem para a questão da inserção no mercado e da promoção da agenda da independência econômica. Temos o caso, por exemplo, do inglês prático e oral. Temos o caso da gestão de projetos, gestão de recursos humanos, marketing e publicidade. Portanto, são áreas que sentimos que vão agregar para o próprio jovem. E estamos aqui reconhecendo que há muitos esforços em curso no país, há muitas entidades a formarem os jovens, mas nós também, como o JM, assumimos a responsabilidade também de fazer a nossa parte. E os jovens estão a dar essa iniciativa, são os jovens da OJM, são os jovens voluntários, patriotas e imbuídos da responsabilidade de partilhar com outros jovens conhecimentos. Portanto, é mesmo para destacar um dos setores, mas também já estamos a interagir com muitos atores que operam ou orbitam em torno da área da habitação. Estamos a ver se negociamos alguns descontos para alguns materiais de construção. Portanto, são coisas que fazem parte do programa da OJM. E a OJM, para além disso, por ser a juventude do partido no poder, temos espaços privilegiados para influenciar o processo de tomada de decisões. E bem sabe muito bem que nós temos um governo liderado pelo camarada presidente Daniel Francisco Chapo, que é muito sensível aos jovens. Criou muito recentemente o FIDEL, que é um fundo de desenvolvimento local, em que 60% do fundo é destinado aos jovens. Temos outras linhas de financiamento, portanto, através do Ministério da Juventude e Desporto. Temos outras linhas de financiamento em outros ministérios. Temos o Banco de Desenvolvimento em vista para ser lançado muito em breve, portanto, para também ser uma linha adicional ao financiamento da juventude. Portanto, estamos aqui também para usufruir dos espaços privilegiados, para influenciar a benefício e para o crescimento dos nossos jovens. Muito bem. Um dos dados que
se fez referência durante os trabalhos da 7ª Conferência Nacional é a posição defendida pelo secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, quando chamava a atenção a forma correta em que os membros devem ser, a questão do orgulho, a questão inclusivamente de bajulação, mas também outras formas de atuação. Como é que a JM pensa em estar nos próximos tempos à imagem que se tem em relação, por exemplo, sobre jovens que não estão a se identificar com os problemas dos jovens diferentes da UJM? Bom, conforme dizia, temos a sorte de jovens da UJM serem jovens humildes, jovens muito simples, jovens nacionalistas e que amam Moçambique acima de tudo. E o camarada secretário-geral do nosso partido deu também a nota de comando para que os jovens consigam conversar terra a terra com muita humildade, com muita simplicidade. Nós também, como UJM, vamos continuar a investir para que esse pressuposto e essa linha orientadora continue a se materializar. Os jovens da UJM são muito simples, muito humildes. Se for a ver, são jovens que assumem a responsabilidade de construir Moçambique com muita responsabilidade e muito respeito. São jovens que valorizam os mais velhos, valorizam a mulher grávida, preservam a identidade nacional, preservam os símbolos nacionais, preservam, portanto, o legado histórico do nosso país, valorizam o sangue que foi derramado para termos a independência. Portanto, são jovens que por si só já são jovens simples e humildes, e nós também, como direção, vamos continuar a defender que esses valores éticos, políticos, patrióticos e ideológicos não se percam na juventude. Lançamos muito recentemente uma campanha denominada Bom Jovem ao longo desta semana, e essa campanha visa evidenciar um comando específico, portanto, traduzindo a visão do nosso partido para os jovens em linhas muito diretas. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o bom jovem é aquele que ajuda os idosos a atravessarem a estrada. O bom jovem é aquele que ajuda a mulher grávida, por exemplo, cedendo prioridade nas bichas. O bom jovem é aquele, por exemplo, se for professor, não vende notas, não assedia estudantes. Portanto, é uma campanha que já está a decorrer. Em menos de um dia, tínhamos 1000 jovens a mandarem suas fotografias. O que é que eles acham que é um bom jovem? Portanto, é uma linha de comando que recebemos do nosso partido e com muita responsabilidade estamos a trabalhar para garantir que os jovens se relembrem sempre de que eles são bons jovens, são jovens da Frelimo, têm responsabilidade com a sociedade, há uma conduta que se espera do jovem e temos reforçado essa mensagem em todo o nosso trabalho. Como é que o JM pensa em remover este bom jovem da fácil compra de narrativas por via das redes sociais? Tal como assistimos recentemente, o país foi destruído e, baseando-se particularmente nesta questão de bom jovem, como é que pode-se fazer com que estes saibam que precisamos de preservar o património moçambicano, mas não só, fazer com que estes mesmos tenham consciência que o trabalho é que se ganha a vitória? Bom, uma das medidas, por exemplo, na promoção do próprio Bom Jovem, é que numa das fases prevemos começar a premiar bons jovens de verdade. Por exemplo, se flagrarmos um jovem a fazer uma boa ação, nós vamos premiar e fazer ao mundo saber que ele é um bom jovem, um jovem que fez impacto positivo. Mas também, desculpa, estamos a trabalhar dia e noite para garantir que o conceito do bom jovem se alastre para todo o país. Se for a visitar as nossas redes sociais, a comunidade criada para o Bom Jovem, vai encontrar jovens de todos os distritos, localidades, postos administrativos, a mandarem a percepção deles do que é um bom jovem. E com esse trabalho, ao devolvermos o flyer maquetizado com a fotografia deles e a informação do que é bom jovem, eles também serão agentes de propagação da mensagem do que significa ser bom jovem na sua comunidade. Portanto, temos estado afincadamente e com muita seriedade a trabalhar nesse assunto e vamos continuar a garantir que vamos promover o bom exemplo, vamos premiar o bom exemplo, vamos reconhecer o bom exemplo, vamos garantir que todos aqueles que se comprometem a trabalhar para o bem do nosso país tenham o devido destaque. Um dos dados que também fazemos referência nesta entrevista é, sem dúvidas, a questão da habitação. É, sem dúvidas, complexo e talvez um debate que requer várias narrativas,
Mas como é que a UJM pensa concretamente, para além destes projetos que o governo tem estado a implementar, mas também várias outras propostas de terras infraestruturadas, para além de material de construção? Bom, a UJM tem estado a influenciar esse processo há um tempo e nós acompanhamos que ao nível dos nossos distritos, ao nível dos nossos municípios, há um trabalho que já está a ser feito pelas lideranças locais na atribuição de espaços de terras infraestruturadas aos próprios jovens. Mas nós queremos também nos juntar a esse debate com propostas de soluções de habitação sustentável, habitação resiliente, habitação acessível, mas acima disso também queremos estar aqui a envolver outros atores do ecossistema da habitação no país, para que juntos busquemos soluções mais acessíveis para a juventude. Conforme dizia, ao longo da semana passada, interagimos com uma entidade que produz e comercializa cimento em Moçambique. E a narrativa que levávamos é de que nós jovens pedimos um desconto. E um desconto para que os jovens consigam construir. E vamos continuar a engajar todos os setores, vamos continuar a interagir com os setores e atores vivos da sociedade para que a questão da habitação seja colmatada. Permita também que, se calhar, referencie um aspecto que não é somente papel da OJM fazer esse trabalho. Queríamos instar todas as forças vivas a terem uma contribuição positiva para que a questão da habitação, no nosso contexto, na nossa narrativa, na nossa forma de ser e estar, seja um desafio deixado para trás. Permita também que diga que é um desafio que afeta todos os países do mundo. Eu vou dar um exemplo dos países do norte. Estados Unidos tem o maior índice de pessoas sem casa. E a maioria das pessoas também não tem casas, eles alugam casas. Nós temos a sorte de ter terra em todo o país. Em algum momento os jovens devem ter sensibilidade de usar materiais locais, de tentarmos embelezar o conceito das nossas construções. Temos uma província que é líder na inovação em termos de construções ao nível de Moçambique, que é a província de Inhambane. Eles já fazem até primeiro andar com chapa, madeira e zinco. Portanto, o jovem também deve gradualmente assumir o desafio de que podemos ter sim uma habitação provisória, enquanto nos consolidamos, nos estruturamos para ter uma habitação definitiva. Porque um dos maiores assuntos em relação à habitação é, sobre a habitação estamos a falar de que habitação? Qual é o conceito de casa que o jovem tem? E é bom que o jovem sonhe, mas tem que sonhar também com algum gradualismo, a se preparar, a se organizar. Porque não é possível, acabei de sair da universidade, ainda com os desafios de instalação na sociedade, de inserção social. Em 6 meses eu construa uma casa com 5 pisos. Então temos que, com muita honestidade, conversar com os nossos jovens, aconselhar os nossos jovens a terem um plano de investimento das próprias habitações, a terem acesso à terra infraestruturada e reconhecerem que aquela terra tem potencial para agregar outros serviços sociais. A vermos que, por exemplo, eu tenho conversado muito com pessoas adultas, a percebermos que a cidade de Maputo, na era colonial, terminava no Alto Maé. E gradualmente foi crescendo. E depois, a dado momento, terminava em Esquelende. E depois foi subindo. E hoje estamos em Maracuene, temos jovens que vão largando, temos outros que estão em Bobolo. E estão a desenvolver esses pontos. O país é muito grande. Em vista aérea e no mapa, conseguimos ver em termos de concentração demográfica das pessoas que há muita terra disponível. E os jovens também devem liderar a narrativa da construção de novos polos de desenvolvimento. Nem tudo termina nas zonas urbanas, mas temos as zonas periurbanas que também precisam ser desenvolvidas por nós jovens. Temos as zonas rurais que também precisam ser desenvolvidas por nós jovens. Portanto, devemos abraçar a reflexão e as ações sobre a habitação com muita responsabilidade e, portanto, todos em conjunto sermos parte de uma solução que vai nos agradar a nós todos. Esta solução leva-nos também a refletirmos profundamente sobre os valores patrióticos. Como é que a UJM pensa em capitalizar este vetor para que nos próximos tempos não voltemos a assistir cenários de destruição e tantas outras ações que acabaram retrocedendo o nosso processo de desenvolvimento? Bom, nós estamos a trabalhar, conforme disse, em muitos aspectos para garantir que o jovem tenha
ou se reencontre também com a mentalidade de amar Moçambique acima de tudo. Porque, mais do que as diferenças político-partidárias, ideológicas, ou então de qualquer outra natureza que possa constituir divergência, nós jovens devemos amar Moçambique, acima de tudo. E devemos reconhecer que o país constrói-se com gradualismo e requer muito investimento. Somos um país que está independente há 50 anos, tivemos nossos conflitos, guerra civil, entre outros conflitos, que de algum modo retrocederam a matriz de investimentos do país. Porque se estivéssemos concentrados em 100% sem um cenário de instabilidade, poderíamos avançar e avançar muito. Mas temos ao mesmo tempo que gerir intempéries, temos que gerir ciclones, temos de gerir conflitos, temos de gerir sabotagem, temos de gerir alguém a mobilizar pessoas a destruir hospitais, escolas, infraestruturas sociais. De onde é que nós todos achamos que virá o dinheiro para repor? Portanto, é um dinheiro, é como nas famílias. Se chegamos em casa, nosso pai faz um esforço para comprar algo e nós filhos destruímos. Acabamos sufocando, estrangulando a capacidade econômica e financeira da nossa própria família. E isso vai se repercutir, de certeza. Então, é importante também os jovens descobrirem, ou alguns jovens, porque não são todos, temos muitos e muitos bons jovens em Moçambique, que estão comprometidos com o desenvolvimento de Moçambique, que estão comprometidos com a preservação do nosso património estatal e privado, que estão comprometidos com a preservação das nossas conquistas nacionais. São muitos que não concordam com muitas coisas. Agora, a agenda de destruir hospital, escola, devemos claramente perceber que isso não é uma agenda para nós apoiarmos enquanto moçambicanos que querem desenvolver. É uma agenda que visa nos retroceder, nos distrair, está ao serviço de muitas entidades, algumas que nós desconhecemos, e usam o jovem como instrumento para poder executar essas ações. Mas o primeiro dispositivo de reflexão que o jovem deve ativar é se perguntar se destruindo uma coisa isso ajuda ou destrói. Se cortando uma estrada isso vai ajudar-nos a ter maior celeridade na comunicação entre pontos de produção e pontos de consumo ou não. Se destruindo um hospital, se há alguém que vai passar mal com isso ou não. Se destruindo uma escola, se há crianças que vão ser afetadas com isso ou não. Portanto, logo que perceber que isso não vai ajudar, deve logo perceber que está a cumprir uma agenda muito estranha e não é o que caracteriza o jovem moçambicano. O jovem moçambicano quer crescer, quer ter o seu carro, quer ter a sua família, a sua motorizada, a sua bicicleta, a sua machamba, produzir, a sua loja. Portanto, é importante que o jovem se distancie dessas práticas. Outra ação para promovermos a questão patriótica e da moçambicanidade, temos aí um concurso, portanto, chamado Poesia de Combate, onde os jovens vão se expressar em termos literários sobre como eles amam Moçambique. Não é taxativamente como eles encaram uma ou outra diferença, mas como eles amam e valorizam o país. Temos também um concurso de interpretação de músicas revolucionárias. E nós também, como o JM, vamos fazer um roadshow onde vamos valorizar jovens talentosos, vamos premiar jovens nacionais que fazem a diferença. Falamos de jovens desportistas, jovens músicos, artistas no geral, jovens do teatro, jovens da academia. Portanto, todos aqueles que são bons jovens. Nós também estamos aqui para dizer, jovens, estamos convosco. Vocês são um exemplo e continuem a propagar esse exemplo positivo na sociedade. Não podemos nos orientar como exemplo ou ter pessoas que, como exemplo, nos ensinam a destruir, por exemplo. Nos ensinam a nos expormos a perigos, nos ensinam a estrangularmos a nossa economia, que depois vai se virar contra nós próprios e vamos reclamar sobre as coisas. Se por um lado é bem verdade que jovens foram usados, diga-se em bom da verdade, durante o período pós-eleitoral, não é menos verdade que esta ação acontece um pouco por algumas regiões de África. Como é que pensa o JM em capitalizar a relação com as ligas juvenis dos partidos libertadores? Bom, eu sei que temos um encontro marcado para o dia 31 de julho. Recebemos um convite através do Instituto para a Democracia Multipartidária para falarmos um pouco sobre o diálogo político nacional inclusivo.
E será uma oportunidade também de nos conhecermos e trocarmos algumas impressões em relação ao papel que cada um de nós tem na promoção de valores patrióticos e valores nacionalistas até, para que todos nós sigamos uma agenda comum em relação a Moçambique. Portanto, não é nosso evento, mas temos certeza de que nesse evento vamos poder partilhar algumas notas e o nosso relacionamento com outras ligas, conforme dizia, como organização do partido no poder e organização do partido do governo do dia, temos a responsabilidade primária de falar de forma abrangente e inclusiva, incluindo os nossos amigos e irmãos das outras forças políticas. Portanto, nós também nos abrimos à possibilidade deles virem conversar conosco, vamos também conversar com eles, porque construir Moçambique é tarefa de todos nós e todas as ideias, projetos, iniciativas que vão beneficiar a juventude, nós estaremos abertos para ouvir e sensíveis para abraçar. Portanto, todos os jovens de outras forças políticas são por nós, hoje, convidados a sentarmos na mesa, a encontrar uma plataforma comum de diálogo, a construirmos uma tolerância, a cortarmos o discurso do ódio, a construirmos o amor por Moçambique e o amor entre a juventude. Portanto, estamos sim em frentes diferentes, cada um de nós tem a sua frente de trabalho, mas nós, como o JM, temos a responsabilidade de agregar a todos e é o que vamos fazer. Em relação à questão de exploração, de expansão da OJM além fronteiras, tendo em conta o número de jovens que ultimamente procuram emprego fora de Moçambique, como é que a OJM espera capitalizar esta parte de jovens que, além fronteiras, e não só, vários são jovens fora de Moçambique, que estão, por um lado, a trazer resultados bastante positivos, mas por outro temos aqueles que acabam estando noutros países, mas sem uma agenda clara. Como é que a OJM pensa em conquistar estes jovens para que possam ter uma visão de desenvolver Moçambique, por um lado, mas também a questão de patriotismo? Bom, nós temos uma área específica chamada área de cooperação, relações exteriores e mobilização de recursos e temos estado agora a engajar as comunidades moçambicanas juvenis residentes na diáspora. Temos já contactos iniciados com Zimbábue, África do Sul, Alemanha, Portugal. Muito em breve começamos também uma relação com a Malásia, com a Índia, vamos também interagir com a China e entre outros jovens, portanto, ao nível dos outros países. E primeiro queríamos saudar os jovens que buscam, se calhar, ou se projetam em outras latitudes, pedir a eles que sejam bons embaixadores de Moçambique, sejam jovens que, ao passarem de um sítio, destilam o perfume da moçambicanidade, com muito respeito, muita humildade, trabalham e se inserem em outras comunidades. O fenômeno da imigração não é um fenômeno novo, é um fenômeno normal, é um fenômeno comum. Cada um de nós, portanto, tem a prerrogativa de ir e vir, é um dos direitos até universais que as pessoas têm. E queremos encorajar os jovens a trabalharem no estrangeiro, mas a pensarem também em Moçambique, a investirem em Moçambique, a criarem condições para que outros irmãos tenham acesso a oportunidades dentro do nosso país. E como o JM temos estado a projetar, portanto, a interação com a diáspora moçambicana e vamos fazer algumas visitas de trabalho. Amanhã, por exemplo, farei uma visita à República da África do Sul, à margem dos trabalhos de uma cimeira e prevejo também encontrar os jovens da OJM lá para lhes saudar e endereçar o calor da juventude moçambicana e da mesma forma convidá-los a sempre olharem para o país com muita responsabilidade. E bem sabemos que por estar em outros sítios eles agregam, se calhar, pela convivência, outras experiências. Queríamos também convidá-los a partilharem com os nossos jovens experiências diversas para que se construa. Portanto, não podem ser jovens somente que estão a olhar o fenômeno da imigração como algo mau, mas devem ser jovens que olham para isso como uma grande oportunidade de intercâmbio cultural, de crescimento, de adoção de novas práticas e partilha, práticas positivas, é claro, e partilha com os moçambicanos. Portanto, temos todos a responsabilidade de construir Moçambique. E cada um de nós, no seu escopo de trabalho, tem também a responsabilidade de construir o nosso país. E é importante que falemos com muita franqueza disso. Temos pessoas nacionais de outros países em Moçambique, estão a construir Moçambique, da mesma forma
que temos moçambicanos em outros sítios. Portanto, é uma prática normal e pedimos que os jovens aprendam o máximo e venham fazer as réplicas no nosso país. Muito bem. Um dos pilares de governação do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é sem dúvidas a questão da independência econômica. Neste pilar, concretamente, como é que a juventude pretende fazer parte deste processo, sendo que ela é o motor de desenvolvimento? Bom, nós como JTM, é verdade que por um lado vamos influenciar as políticas para que a juventude tenha mais empregabilidade, tenha mais acesso ao financiamento, tenha mais acesso a diferentes oportunidades para geração de renda e sustentabilidade econômica. Como o JTM criamos recentemente para dar vazão a essa área, uma área chamada área econômica, projetos de desenvolvimento, e temos lá alguns jovens voluntários que vão ajudar outros jovens ao nível nacional a estruturarem projetos econômicos de forma gratuita. Portanto, quem quiser concorrer para alguma oportunidade e não conseguir estruturar um projeto, poderá ligar para a nossa linha verde, dizer sou camarada ou sou um jovem, peço o vosso apoio na estruturação das ideias. Teremos uma equipe de voluntários que vão dar essa assistência, é mesmo para preparar o jovem para a independência econômica. De igual modo, temos uma área que foi também trazida em jeito de coordenação, que vai se debruçar sobre a questão da promoção da mentalidade empreendedora nos jovens, através de palestras, alguns financiamentos. E deixe-me dizer que a maioria dos financiamentos que vamos dar ou vamos ajudar a dar aos jovens serão todos baseados em muita transparência. Não teremos júri, não teremos esse tipo de coisas. Quem apresentar a melhor ideia, vamos colocar nas redes sociais. A ideia que tiver mais likes é essa mesmo, que nós vamos apoiar. Portanto, estamos aqui para promover a agenda da independência econômica. É uma nova era, são mais de 50 anos para frente e como o JTM estamos preparados para dar vazão a essa agenda do nosso camarada presidente Daniel Francisco Chapo e do nosso partido. Há um pensamento, e quando fala-se deste projeto de independência econômica, fala-se também de um pensamento que para ter certos benefícios ou para ter acesso a um crédito, no caso do Fidel, para ter este acesso é preciso ter o cartão, é preciso ser da Frelimo. Qual é a leitura que a JTM tem em relação a este ponto? Há uma mitologia que tem estado associada à questão dos financiamentos. Vou dar um exemplo. Nós temos agora o programa Emprega, que é um dos programas que vai ser reativado. Meu Kit, Meu Emprego, temos Eu Sou Capaz, temos o próprio Fidel, temos outros canais de financiamento, Pro Azul, entre outros. O Fundo Catalítico, falando de alguns exemplos. Nunca vi em nenhum desses formulários um requisito que diz quem é da Frelimo, quem é da OJTM para poder aceder. São fundos abertos e eu posso lhe provar, tenho conhecimento de muita gente que ganhou Emprega e outros financiamentos que não tem nenhuma ligação política. Agora, o que queremos encorajar o jovem é não se deixar abalar por essa narrativa de que as coisas têm dono e correr atrás. Para quem possa vir a perceber as dinâmicas do nosso partido, a dinâmica do nosso Estado, a dinâmica da nossa organização, vai entender que muitos de nós viemos da base, somos jovens imbuídos do espírito patriótico e o partido sempre nos deu oportunidade, ou dá-nos oportunidade, à semelhança de outros jovens com diferentes antecedentes, ligações familiares, ligações econômicas, etc, etc. Portanto, é mesmo para quebrar essa barreira, dizer que o jovem deve ir às instituições, deve ir à direção distrital de juventude, tecnologia, educação e desporto e procurar saber o que é que existe para a juventude. Pedir audiência com o administrador distrital, com o diretor distrital, com o presidente do município, pedir audiência no ministério, vir falar conosco, ir para o Conselho Nacional da Juventude, ir para outras entidades, até para as ONGs, algumas que estão lá a trabalhar negativamente para corroer a visibilidade do nosso partido e a legitimidade nossa. Algumas têm oportunidades que o jovem, se estiver em casa sentado e a usar as redes sociais somente para o Facebook, pode não ver, mas existem redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn, como é o caso do Emprego Moz, portanto, MMO Empregos. Se o jovem não procurar as oportunidades, dificilmente
Eu não conheço nenhum sítio no mundo onde as oportunidades vêm e conseguem chegar a todos os jovens. Naturalmente, abre espaço para uma inovação, mas vai ser difícil, somos a maioria da população moçambicana, mandarmos mensagem individualizada para todos a dizer estão aqui as oportunidades. É um desafio que podemos tentar, mas queremos aconselhar os jovens a procurar informação, a quebrarem essa narrativa de que as coisas têm dono. Eu sei que há muitos jovens que estão empregues, muitos até que defendem essa narrativa de que as coisas têm dono, eles próprios estão a trabalhar. E querem que os jovens fiquem sentados, apáticos, à espera de, se calhar, procurar um dono. Não, as coisas não têm dono. Será esta mais uma manifestação subversiva, visando desviar a atenção para que estes possam comprar aqueles pensamentos rápidos de que as habitações nós podemos ter em um período curto ou nem por isso? É uma manobra subversiva e dilatória para distrair os nossos jovens. Os nossos jovens hoje, se for agora a Universidade Eduardo Mondlane ou a uma outra Universidade Nacional Pública, e perguntar a cada um deles como é que foi parar ali ontem, explicar que foi por mérito. Eles concorreram no exame de admissão, passaram e terminaram a faculdade. Muitos foram empregos, outros estão em busca de oportunidade, gradualmente vão sendo absorvidos no mercado. E a semelhança daquele formato, a escola é uma amostra representativa de pessoas com diferentes antecedentes, diferentes situações socioeconômicas, mas que convergem ali e crescem. É o mesmo exemplo, se for a visitar as casas do centro da cidade até Maracuene, são habitadas por pessoas. E algumas pessoas têm casas, não são membros do governo, não são membros do partido, têm casas apreciáveis, grandes, não sei o quê, fruto do seu esforço. E é isso que devemos incutir na juventude, que o esforço compensa, o trabalho compensa, o trabalho traz resultados. O que não traz resultados é a destruição, é a preguiça, é o roubo das coisas dos outros, é a criminalidade. Isso não compensa. Mas a mensagem que devemos transmitir aos nossos jovens é de que com esforço, dedicação, entrega desmedida e abnegada, o jovem pode construir as coisas. O jovem pode adquirir um carro. Se for a perguntar, podemos parar na estrada, numa das avenidas, começar a entrevistar motorista por motorista e saber quem deles recebeu o carro que foi dado pelo partido ou pelo camarada Y ou camarada Z. Vai perceber que os jovens estão a fazer acontecer. E é esse mérito, essa conquista que nós devemos aprender a celebrar. Temos pessoas a construírem dia e noite. Temos pessoas a se construírem como pessoas na academia. Temos infraestruturas. Em comparação, tínhamos uma universidade, que é a Universidade Lourenço Marques, em 75. Hoje temos 56. Se nós não celebrarmos essa conquista, ninguém mais vai celebrar. Nós falamos muito da questão da qualidade de ensino. E eu costumo dizer, os que falam disso foram forjados aqui nesse sistema educacional que tanto criticam. E hoje até recebem prémios internacionais. São bons estudantes onde quer que vão. Há desafios? Não há dúvidas. Temos desafios das carteiras, etc. E é nessa agenda que devemos nos concentrar como jovens e como moçambicanos para construirmos essa sociedade que nós queremos. Não é diabolizando tudo que nós temos que vamos construir. Não é ignorando tudo que nós temos que nós vamos construir. Não é destruindo o básico que já temos, que custou sacrifício, custou dinheiro, que vamos construir. Portanto, quem vier com uma agenda a aconselhar os jovens para destruírem algo, os jovens devem perceber logo que essa agenda é de destruição. É uma agenda subversiva. Não é uma agenda para construir um país. E se todos nós queremos ver um país a ser construído, devemos entender que as subpartes ou as subcontribuições, ou as pequenas unidades, é que vão fazer o todo que vão levar Moçambique para frente. Uma escola, mais uma escola construída, é menos pessoas analfabetas. Mais um hospital construído, é menos pessoas sem acesso à saúde. Mais um tribunal, é menos pessoas sem acesso à justiça. Mais uma escola, um mercado construído, é menos pessoas a percorrerem distâncias para comprarem coisas, bens e serviços, e é mais um ponto de venda. Agora, se alguém vem aconselhar a juventude, vamos destruir escola, vamos destruir hospital, vamos destruir banco, esse não tem uma agenda de construir Moçambique. E é importante que os jovens com maturidade, não só com aspecto de politização da análise, mas com maturidade e seriedade, discutam e analisam esse aspecto, que se alguém não quer construir, essa pessoa quer destruir proporcionalmente.
Estamos já a caminhar para a reta final na edição de hoje. Em estúdio temos o atual secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, eleito durante os trabalhos da 7ª Conferência Nacional. Já nesta reta final, o Presidente da República desenvolveu a ação de diálogo político nacional inclusivo. Seguramente há espaço para perdão. Como é que o JM pretende fazer parte deste diálogo e, muito particularmente, trazer soluções para as reformas que seguramente iremos acompanhar até o fim deste processo? Bom, nós estamos aqui muito abertos e sensíveis a acolher os nossos irmãos moçambicanos que, de um ou de outro jeito, acabaram consumindo algumas narrativas que armaram as suas mentes para que não pensassem Moçambique na sua plenitude. Reconhecemos que o país tem desafios, reconhecemos que há desafios grandes que afetam os jovens, mas queremos desafiar aos nossos jovens a, em conjunto, encontrarmos um plano de trabalho. A problematização excessiva e a inaptidão de nós todos abraçarmos uma agenda de construir só vai nos retardar. Portanto, em relação ao diálogo nacional inclusivo, todos nós estamos aqui para semear a planta do perdão, do amor ao próximo, do carinho. Somos todos moçambicanos, somos jovens. E em relação aos nossos desafios, devemos, com muita maturidade, como jovens, ter responsabilidade de falar, de discutir, de encontrar um caminho de avanço. E queremos deixar esse aconselhamento dizendo, caros jovens, temos a responsabilidade hoje de construir Moçambique. Não vamos terciarizar essa responsabilidade. É um chamamento natural até. Nós temos mais força, temos energia. Os nossos mais velhos lutaram para libertar a terra e o homem. Hoje temos a moçambicanidade, temos um país que nos identifica, temos um lar. E de hoje para frente, nós é que devemos cimentar nos pilares do que já existe a questão do investimento no desenvolvimento do nosso país. Para os jovens que sentirem que gostariam de interagir com o JM para consolidarmos as visões diversas de construir Moçambique, estamos abertos. Temos os nossos escritórios em Maputo, no nível central, mas estamos representados até o nível da localidade. Estamos lá implantados até ao nível dos núcleos, nas escolas e em outros pontos em que os jovens se encontram. Portanto, vamos todos construir Moçambique, vamos abraçar um ao outro, assumindo a grande responsabilidade que temos. Se esperamos que alguém venha de fora para construir Moçambique, meus jovens, estamos enganados, ninguém vai fazer isso por nós. É nossa responsabilidade construir o nosso país. É nossa responsabilidade hoje, o JM, levar a agenda da juventude à atenção do nosso ecossistema governativo e o processo de tomada de decisão. É nossa responsabilidade influenciar mais oportunidades para a juventude, mas também é decisão e é obrigação de todos os atores da sociedade contribuírem para preservar as conquistas, para preservar as nossas infraestruturas, para preservar e dar oportunidade a outros jovens. Portanto, se um jovem conseguiu ascender, que olhe para trás e encontre mais 5, mais 10, apoie. Não lhes use apenas para justificar o seu salário e ser tido como aquele que é uma grande organização da sociedade civil que consegue despoletar só problemas. As nossas organizações da sociedade civil devem também se juntar ao debate das soluções, devem formar os jovens. Se têm acesso ao financiamento, devem aproveitar as esferas de visibilidade e mobilização de recursos que eles têm para capitalizarem oportunidades e dar à juventude. Então, vamos todos trabalhar para promover a nossa juventude, para promover o nosso país, para promover a nossa moçambicanidade acima de qualquer diferença político-partidária, ideológica ou de qualquer outra natureza. Como dissemos, já estamos num espaço final. Algo mais gostaria de me acrescentar mesmo para encerrarmos a entrevista? Jovens moçambicanos do Ruvuma Maputo do Zumba ao Índico, Moçambique chama por nós e é nossa responsabilidade contribuir para o nosso país, cada um no seu setor de trabalho, na sua esfera de influência. Todos nós podemos fazer a diferença. Se tivermos alguém a vender, é porque alguém vai comprar. Se tivermos alguém a estudar, é porque alguém vai ensinar. Portanto, devemos garantir sempre que o ciclo de crescimento nos acompanhe como sociedade, como nação. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar e assim encerramos o espaço na edição de hoje no programa
Índico, bom dia. Estivemos hoje em estúdio com o secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana, eleito durante os trabalhos da 7ª Conferência Nacional da Organização, em que foi eleito com 93% dos votos. Já natural da província de Gaza, formado em diplomacia e tanto relações internacionais e pós-graduação na República Popular da China. Em 2022, integrou na lista durante os trabalhos do 12º Congresso da Frelimo na lista de renovação de jovens. É assim que encerramos o nosso espaço. Queremos profundamente agradecer a si que esteve deste lado. Um forte abraço.